Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jamerson Lopes, professor de matemática aqui da Escola de Referência Ensino Médio José Caldas Cavalcante. Bom galera, a gente está retomando aqui com as nossas videoaulas, nossas aulas de matemática, né? E essas aulas elas vão estar presentes aqui no nosso canal do YouTube. Então se você ainda não foi inscrito no nosso canal, dá uma forcinha aí ao professor, se inscreve, descrição aqui, ó, Jamerson Lopes, lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu joinha para o nosso vídeo, valeu? Deixe também sua sugestão, sua dúvida, né, sua crítica para a nossa aula, afinal de contas, é para você que a gente está produzindo esse material, beleza? Vamos lá. Bom, galera, a nossa aula de hoje, a gente vai estar abordando aqui o tema de funções. E nessa aula a gente vai tentar abordar 3 pontos, tá? A ideia de função, a ideia intuitiva, o conceito matemático de função, tá? O domínio, o contradomínio e imagem de uma função, tá? Beleza? Então essa é a nossa primeira aula sobre funções. Bom, como a gente vai ter uma noção primeiro intuitiva sobre função, vamos tentar aqui entender essa relação entre grandezas variáveis. Tá? Ok, o que seria uma grandeza, matematicamente falando? Ora, galera, grandeza é tudo aquilo que pode ser, tá? Que pode ser contado, que pode ser contado, beleza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, beleza? Por comparação, né? Por comparação, com um padrão, de modo a estar associado a um número. Alguns exemplos de grandeza são comprimento, área, volume, massa, energia, temperatura, tempo e velocidade. Então vamos tentar entender uma coisa aqui. A tabela abaixo, ela relaciona, tá, o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles. Então, se eu compro 1 litro, paga R$ 4,85. Se compra 2, R$ 9,70. Se compra 3, então a gente paga 3 vezes 4,85. Se eu compro 4 litros, então 4 vezes 4,85, tá? Se eu compro X litros, é fácil perceber que o valor a pagar vai ser 4,85 ou 4,85 vezes X, tá? Então, dizemos que o valor a pagar está em função da quantidade de litros de combustível comprado. E aí, geralmente, a gente costuma escrever uma formulazinha onde esse valor a pagar, né, valor a pagar, ele vai ser 4,85 vezes X, tá certo? A gente costuma escrever isso desse jeito. O que é que a gente tem aqui? A gente costuma chamar esse X de variável independente, tá? E a gente costuma chamar esse outro rapaz aqui, tá, de variável dependente. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que dessa fórmula, a gente costuma dizer que o valor a pagar, tá bom? O valor a pagar está em função da quantidade de litros de combustível comprado. Beleza? Ok, galera? Ok? Então vamos lá. A gente costuma chamar, certo? A gente tem aqui duas coisas para essas funções. A gente tem um domínio de uma função que é representado, tá, desse formato aqui. Ele é o conjunto de todos os valores dados para a variável independente, ou seja, eu tenho aqui minha variável independente, no nosso exemplo anterior era, né, a quantidade de litros, independente, era a quantidade de litros de combustível. Tá? E aí, os valores associados aqui fazem parte do domínio.
Já a imagem da função é o conjunto de todos os valores correspondentes à variável dependente, ou seja, a variável dependente, a gente viu que era o valor a ser pago, tá? E esse valor a ser pago representa essa variável dependente. E aí eu tenho que aqui, né, é o domínio da minha função e aqui são os valores que representam a imagem da função. Ok? Ok? Então vamos lá. Vamos ver esse exemplozinho aqui. Observe na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e sua área A em centímetros quadrados. Então eu tenho lado 1, área 1. Medida do lado 3, área 9. Medida do lado 4, área 16. Medida do lado 5,5, a área 30,25. Medida do lado 10, tá? Área 100, medida do lado L ao quadrado. E aí a pergunta é, o que é dado em função de quê? Ora, a gente percebe que a área, tá certo? A gente percebe que a área, ela está em função, tá? Em função da medida, certo? Da medida do lado. Beleza? A área em função da medida do lado. Qual é a variável dependente? Observe que para a gente definir a área, primeiro é necessário determinar a medida do lado. Então, a variável dependente é a área. Qual é a variável independente? Ora, como a área depende da medida do lado, então a independente é exatamente a medida, né, do lado. Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Ou seja, qual é a formulazinha? Então, a gente pode dizer que essa área é igual a L elevado ao quadrado. Beleza? Qual é a área do quadrado cujo lado mede 12? Bom, pela letra D, a gente tem que a área é igual a 12 ao quadrado, tá certo? Então, essa área vai ser igual a 144, certo? Qual é a medida do lado do quadrado cuja área é 169? Bom, se a área é igual a L ao quadrado, então eu tenho aqui 169 igual a L ao quadrado. E aí a pergunta é, que número elevado ao quadrado dá 169? Bom, então esse número ele é mais ou menos 13, não é isso? Porém, como não existe, né, o lado de um quadrado menos 13, então a resposta é 13 centímetros. Ok? Beleza. Qual seria agora, tá, o conceito matemático de função? Antes da gente chegar a esse conceito matemático, vamos ver duas definições que são importantes para a gente entender esse conceito matemático. Bom, a primeira delas é o conceito de produto cartesiano. Então, das dois conjuntos, né, dois conjuntos numéricos, uma vez que a gente está trabalhando em matemática, então, das dois conjuntos numéricos não vazios, A e B, denomina-se produto cartesiano, de A por B, o conjunto formado pelos pares ordenados nos quais o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Ou seja, A por B é todo par ordenado x, y, tal que x pertence a A, né, e y pertence a B. Beleza. Dados os dois conjuntos A e B, tá, dá-se o nome de relação de A em B a qualquer subconjunto do par ordenado. Ou seja, R é uma relação de A em B se somente se R, certo, for um subconjunto de AB, de A por B. Ok? Vamos tentar entender isso aqui. Sejam os conjuntos A e B, tá, e a relação R de A em B, tal que Y, bom, é igual a 2x. Certo? X pertence
A e Y pertence a B. Bom, escrever os elementos dessa relação. Galera, os elementos dessa relação são pares ordenados, tá certo? Onde esses pares, o primeiro elemento pertence a A, que é o X, e o segundo pertence a B, que é o Y. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 2 vezes 0, que é o primeiro elemento aqui do conjunto A. Ou seja, Y é igual a 0. Certo? Segundo, Y é igual a 2 vezes 1, e aí eu tenho Y igual a 2. Segundo elemento. Terceiro, Y é igual a 2 vezes 2, e aí eu tenho Y igual a 4. Terceiro, Y é igual a 2 vezes 3, e Y é igual a 6. Então, escrever os elementos dessa relação, certo? São esses pares ordenados aqui, ó. 0 e 0, tá certo? 1 e 2, ok? 2 e 4 e 3 e 6, ok? Esses são os elementos aqui da nossa relação. Ok, entendido esse conceito, vamos aí à definição matemática de função, tá certo? Então, a gente vai à definição matemática de função que diz a gente o seguinte: sejam A e B dois conjuntos não vazios, dois conjuntos, né, numéricos não vazios, e F uma relação de A em B. Eu só posso garantir que essa relação F é uma função de A em B, tá, quando a cada elemento X do conjunto A está associado a um e apenas um elemento Y do conjunto B. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui o meu conjunto A, meu conjunto B, e essa relação aqui, certo? X pertence a A e Y a B. Vamos verificar se isso aqui é ou não uma função. Essa relação, ela é ou não uma função. Bom, se eu tenho Y igual a X mais 5, se X pertence a A, então X primeiro vai ser 0. Y vai ser 0 mais 5. E aí eu tenho Y igual a quanto? A 5. Meu primeiro par ordenado já foi montado. 0 e 5. Segundo, Y vai ser igual a 5 mais 5. Ou seja, Y é igual a 10. Segundo par ordenado, 5 e 10. Depois, Y igual a 15 mais 5. A gente tem Y igual a 20. Terceiro par ordenado, tá? 15 e 20. Para a gente verificar se isso é função, então a gente pode escrever esses dois rapazes aqui, ó, dentro dos diagramazinhos. Aí eu tenho o diagrama de Venn para o conjunto A. 0, 5, 15. E os elementos do conjunto B, tá bom? Que são 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Então, observe que eu tenho um par ordenado 0 e 5, então eu pego esse 0 e ligo ao 5, certo? Segundo par ordenado 5 e 10, então eu pego esse 5, ligo ao 10. Terceiro par ordenado 15 e 20, então eu pego o 15 e ligo ao 20. Como essa relação aqui me disse como associar cada elemento do conjunto A, cada um desses, a 1 e apenas um elemento do conjunto B, então eu tenho que essa relação ela é função. Beleza? Bom, então, já sabemos aqui que essa relação ela é uma função. Vamos ver agora outros dois exemplozinhos. Veja só. Dados os conjuntos A e B e a relação
de A em B expressa pela fórmula y igual a x. X pertence a A, y a B. Então, quais são os elementos dessa relação? Y igual a menos 2, é isso? Y igual a 0, só substituindo os valores. Ó. Y igual a 2 e y igual a 5. Ok? Quais são os pares ordenados aqui que a gente vai ter? Menos 2, tá certo? 0 e 0, certo? 2 e 5 e... Desculpa. 2 e 5 não, tá? 2 e 2, tá? 5 e 5. E aí eu vou escrever os dois conjuntos. Tenho aqui o meu conjunto A, com os elementos menos 2, 0, 2 e 5. E o meu conjunto B, com os elementos 0, 2, 5, 10 e 20. E observar o seguinte. Observe que esse par ordenado, aqui, ele não vai entrar na história porque aqui não tem o menos 2. Tá certo? Mas tem 0, 0, tá? 2 e 2, 5 e 5. O que a gente percebe, pessoal, nessa relação aqui? A gente percebe que essa relação, ela não é função. E por que essa relação ela não é função? Se você pausar o vídeo, voltar ele um pouquinho, você vai perceber que para que a gente tenha uma função é necessário que cada elemento do conjunto A, esteja associado a um e apenas um elemento do conjunto B. E eu tenho aqui, ó, um elementozinho de A que não está ligado a ninguém. Portanto, essa relação não é função. Ok? Vamos ver outra aqui. Dados conjuntos A e B, e seja a relação de A em B expressa pela fórmula com x pertencente a A e y pertencente a B. Observe que eu tenho y à quarta igual a x. Então, primeiro eu tenho y à quarta igual a 16, tá? E a pergunta aqui é, que número elevado à quarta potência é igual a 16? Então, a gente percebe que y vai ser igual a mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Ora, se nós fizermos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 16, certo? Se nós fizermos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Isso também dará 16. Só basta a gente fazer o jogo de sinal, ok? Portanto, eu tenho que... A pergunta ali é que número elevado à quarta potência é igual a 16. Então, esse número ou é 2 ou menos 2. Depois eu tenho y à quarta igual a 81. Mesma coisa, que número elevado à quarta potência dá 81. Então, a gente percebe que esse número é mais ou menos 3. Ok? Então, escrevendo os dois conjuntos. Conjunto A, tá certo? Conjunto B, ok? Onde eu tenho os elementos 16 e 81. E aqui eu tenho os elementos menos 2, 2 e 3. A gente percebe o seguinte. O 16 está ligado ao menos 2 e ao 2. E o 81 está ligado ao 3. Portanto, essa relação ela também não é função. E por que essa relação não é função? Novamente, volta lá na definição do vídeo e você vai observar que para ser função, a relação tem que me dizer como associar cada elemento do conjunto A um único elemento
do conjunto B. Portanto, essas duas relações que a gente acaba de ver aqui, elas não são funções. Ok, galera? Então, temos duas relações aí que não são funções. Veja, quando a gente tem uma função, algumas notações elas são importantes. Tá? Quando temos uma função de A em B, podemos representá-la da seguinte forma. Tá? Esse símbolozinho aqui, ó, ela representa uma função. Aqui saiu escrito errado, mas ela representa uma função, tá? F de A em B. O que é que significa isso? Significa dizer que eu tenho o meu conjunto A, o meu conjunto B, tá bom? E que as setinhas saem daqui para cá. Ou ele pode ser representado dessa forma, x, y, que isso aqui quer dizer que a cada valor x pertencente ao conjunto A, associa-se um só valor y pertencente ao conjunto B. Então, eu tenho essas duas notações. Tá? A letra F, em geral, dá nome às funções, mas podemos ter também a função g, a função h e assim por diante. Por exemplo, nós poderíamos ter a função g de A em B, a gente poderia ter a função h de A em B e assim sucessivamente. Beleza? Esse símbolo f de x, que geralmente aparece nas fórmulas, ele tem o mesmo significado que y. Assim, essa fórmula x mais 5 ou f de x mais 5, elas representam a mesma função. Ou seja, se eu tiver f de 2, significa o valor de y, tá? O valor de y, quando x for igual a 2. Beleza? Então, essas são algumas notações importantes que a gente precisa ter em mente. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, sabendo já o que é uma função, quando uma relação é ou não uma função, né, todas as funções elas possuem um domínio, um contradomínio e um conjunto imagem. Vamos tentar entender o que é isso aqui. Se eu tenho essa notação, f de A em B, tá? O conjunto A ele é chamado de domínio da função, que é de onde as setinhas saem. E serve para definir em qual conjunto estamos trabalhando. Ou seja, quais os possíveis valores para a variável x. Tá? A variável x eu coloquei aqui, tá? Mas o correto seria dizer a variável independente. O conjunto B, esse conjunto aqui, ele é chamado de contradomínio da função e serve para indicar quais elementos podem corresponder aos elementos do domínio. Ou seja, quais são os elementos que os rapazes de A estão ligados, tá? Que podem corresponder. Cada elemento x do domínio tem um correspondente y no contradomínio. A esse valor y damos o nome de imagem da função. E o conjunto de todos esses valores é denominado conjunto imagem. Ok? Então, essas são algumas notações que a gente tem para domínio, contradomínio, imagem de uma função. Vamos lá. Por exemplo, dados os conjuntos A e B, determinar o conjunto imagem da função f de A em B definida pela fórmula. Observe que aqui eu não preciso mais verificar se é ou não função, porque ele já me garantiu que é uma função. Bom, como eu quero determinar o conjunto imagem, então o que é que a gente faz? Se minha fórmula, galera, é essa daqui, então a gente vai começar a colocar, tá? Os valores de x, no lugar de x, a gente vai colocar os valores do conjunto A. Ou seja, f de menos 3, tá certo? Ó, no lugar de x eu coloquei o menos 3, vai ser igual a menos 3 mais 2, tá? Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 1. Beleza. Depois, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 mais 2.
Beleza? F de menos 1 vai ser igual a 1. Já coloquei esses dois, o zero agora. F de 0 vai ser igual a 0 mais 2. Ou seja, F de 0 vai ser igual a 2. E por último, esse último rapazinho, a gente tem F de 2, que é igual a 2 mais 2. Então, F de 2 vai ser igual a 4. Logo, o conjunto imagem da minha função vai ser os elementos menos 1, 1, 2 e 4. Beleza? Esse aqui é o meu conjunto imagem. Tá certo? Observem que o fato do 0 e do 3 não ser imagem de ninguém, tá? Não quer dizer que eles não façam parte do contradomínio, ou não quer dizer que isso não seja uma função. É função. Porém, as imagens são apenas o menos 1, 1, 2 e 4. Tá? Vamos a um outro exemplozinho aqui, que tem uma abordagem um pouco diferente. Tá? Olha, nesse outro exemplo, o que é que a gente tem? Seja a função, né, f de reais em reais. O que é que significa isso? Meu domínio é o conjunto dos números reais, meu contradomínio também é o conjunto dos números reais, definidas por essa formulazinha aqui. Calcula os valores de x para que se tenha f de x igual a menos 1. Vamos lá. Galera, se f de x é igual a isso e f de x é igual a menos 1, então a gente vai escrever x ao quadrado menos 10x mais 8. Isso é f de x. E esse f de x é igual a quanto? Menos 1. Bom, mas se a gente pegar esse menos 1 e passar para o lado de lá, o que é que a gente vai ter? X ao quadrado menos 10x mais 8 mais 1 igual a 0. Certo? Organizando isso aqui, o que é que a gente vai ter? X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a 0. E quando a gente olha para isso, a gente percebe aqui uma equação de segundo grau. Tá? E a equação de segundo grau é resolvida pela formulazinha, né? Ela pode ser resolvida pela formulazinha de Bhaskara. Tá certo? Logo eu vou definir quais são os valores de A, B e C. Então, A é igual a 1, tá bom? B é igual a menos 10, tá? E C é igual a 9. E aí a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Então, menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Tudo isso dividido por 2 vezes A. Ok? Colocando cada um nos seus devidos lugares, a gente tem menos 10, mais ou menos raiz de menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Certo? Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, menos vezes menos, mais 10, mais ou menos raiz de 100, tá? Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36, tá? Tudo isso dividido por 2, ok? Daí, o que é que a gente tem mais aqui? 10 mais ou menos raiz de 64, tá? Dividido por 2. E aí 10 mais ou menos 8 dividido por 2. Como a gente tem uma equação de segundo grau, a gente sabe que toda e qualquer equação de segundo grau ela é dada por dois valores. Um dado pela soma, tá? E outro dado pela diferença. Então, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. 10 menos 8,
2. 2 dividido por 2, 1. Então, se eu quero os valores de x para que eu tenha isso, tá? Para que eu tenha isso, esses valores são 1 e 9. Aí pode surgir a seguinte dúvida, né? Professor, mas isso continua sendo função? Eu vou ter dois rapazes ligados a um só. Vamos fazer o diagramazinho aqui para a gente ver, né? Eu tenho conjunto dos números reais, 1 e 9. E tenho aqui o meu conjunto também dos números reais. Eu vou colocar apenas os números menos 1 e 0. E aí o 1 está ligado a esse, o 9 está ligado a esse. Observe que aqui não tem nenhum problema. Beleza? Aqui não tem nenhum problema. Não fere a nossa definição. Tá? Se alguém tiver dúvida, para o vídeo, vai lá na definição e veja. Cada elemento do conjunto A está associado a 1 e apenas um elemento do conjunto B. Beleza? Uma vez conhecido o domínio, tá? Uma vez conhecido o domínio, contradomínio, conjunto imagem, uma outra coisa que a gente precisa fazer é estudar o domínio da função. Ah, professor, mas para que estudar o domínio da função? Tá? Porque, por exemplo, eu posso pegar essa função, tá certo? A gente pode pegar essa função e olhar para ela e dizer o seguinte: essa função é uma função do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. E aí eu estou garantindo, né, que x aqui ele pode assumir qualquer valor. Mas vamos verificar uma coisa. Se x pode assumir qualquer valor real, então vamos escolher aqui f de menos 3. Isso vai ser igual a 2 vezes menos 3, menos 1, dividido por menos 3 ao quadrado, menos 9. Beleza? E aí eu tenho que f de menos 3 vai ser igual a menos 6, menos 1, dividido por 9, menos 9. Ou seja, f de menos 3 vai ser igual a menos 7 dividido por 0. Opa, dividido por 0? Mas não existe aqui, ainda em matemática, essa divisão por 0. Bom, se eu não consigo dividir por 0, então o domínio dessa função, lembrando, o que é o domínio da função? O domínio da função são todos os valores que x pode assumir. Tá certo? Ora, se eu estou dizendo aqui que x não pode ser menos 3, então significa dizer que o domínio dessa função não é real. Ok, então como é que eu faço, professor, para estudar o domínio da função? Galera, para estudar o domínio da função, a gente vai ter que verificar quais valores o x vai poder assumir. Tá certo? Quais valores o x vai poder assumir. Então, observem bem. Qual é a condição que eu tenho para que isso exista? É que essa relação aqui de baixo, ela seja diferente de zero. Então, o que é que a gente vai ter? X ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de quem? De zero. Tá? Então, x ao quadrado resolve isso aqui normalmente como uma equação. Certo? Tem que ser diferente de 9. E a pergunta é, que valor elevado ao quadrado, tá, dá igual a 9? E aí a gente tem x, tem que ser diferente de mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Se eu elevar o 3 ao quadrado dá 9, se eu elevar o menos 3 também. Então, quem é o domínio dessa função? É o conjunto dos números reais, tal que, tá certo? Tal que x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Observe que não é real. Não é real. Tá certo? Vamos aqui a mais um exemplo. Tá? Determinar o domínio dessa função. Observem agora que eu tenho duas condições, né? Uma soma. Então, eu tenho essa condição
e essa condição. A primeira, eu tenho raiz quadrada de x menos 4. Ora, quando vocês estudaram raiz, vocês perceberam que não existe raiz quadrada de número negativo. Ou melhor dizendo, não existe raiz de índice par de número negativo. Logo, a gente diz que x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0. Ou que x tem que ser maior ou igual a 4. Certo? É isso que a gente tem aqui. X tem que ser maior ou igual a 4. Beleza, primeira condição, ok. Qual é a segunda? A segunda, eu tenho a raiz de x menos 2. Bom, a gente já sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Porém, como esse rapaz está no denominador, ele também não pode ser 0. Certo? Não pode ser 0. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui, só essa condição. X igual a 2. Então, 2 menos 2, 0. Raiz de 0 dá 0. Mas não pode, tá? Então, qual é a condição que eu tenho? X menos 2 tem que ser maior que 0. Então, observe que eu não coloquei o sinalzinho de igualdade. Por quê? Porque esse rapaz não pode ser 0, tá? E aí eu tenho x maior que 2. Ah, professor, então quer dizer que o domínio dessa função é x maior ou igual a 4 e x maior que 2? Não, calma. Vamos verificar uma coisa aqui. Se eu colocar aqui, tá? 2 intervalos. X maior ou igual a 4. Então, o intervalo é fechado e eu tenho x maior ou igual a 4. E o outro está aberto aqui para 2 e x maior que 2. Observem um detalhezinho aqui, ó, galera. Se a gente escreve x, tá? Se eu escrever aqui o domínio da função é igual ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 4, observe que eu já estou satisfazendo essa condição aqui de baixo. E por que eu estou satisfazendo essa condição de baixo? Porque a de baixo me diz que x não pode ser 2. Tá? A de cima me diz que ele tem que ser maior ou igual a 4. Ele tem que ser um número maior que 2. Né? E 4 já é maior que 2. Então, ele está obedecendo essa relação. Na verdade, o que é feito aqui é a interseção desses dois intervalos. Ou seja, o que é que existe em comum aqui e aqui? É exatamente essa parte daqui para lá, incluindo o 4. Portanto, o domínio da função tem que ser maior ou igual a 4. Ok? Então, galera, essa foi nossa primeira aula sobre função. Né? A gente abordou aí alguns tópicos, né? A ideia de função, o conceito matemático de função e o estudo do domínio, né? O que é o domínio, contradomínio, conjunto e imagem, ok? Então, deixa seu like, deixa seu joinha, tá? E vamos aos estudos. Valeu, galera!